Um assunto que vem chamando bastante atenção de toda a população diz respeito à necessidade que vem sendo tratada pelos partidos políticos de se tributar os lucros e dividendos das empresas. Então, eu queria falar um pouco sobre esse tema, falar sobre as vantagens, as desvantagens e para a gente poder concluir se isso é bom para o nosso país. Primeiro, o que é o lucro e o dividendo? São os valores que são recebidos pelos sócios das empresas. Esse lucro e esse dividendo, desde 1996, que não é tributado no nosso país, ou seja, ele é isento do imposto de renda. O que acontece hoje? Nós temos um funcionário de uma empresa que, quando ele recebe o seu salário, a sua renda, ele vai ter uma aplicação da chamada tabela progressiva do imposto de renda, que vai chegar até a alíquota de 27,5%. Nós temos, por outro lado, profissionais que constituem empresas e que, em razão do recebimento da sua renda pela pessoa jurídica, são tributados pela pessoa jurídica em 34%, às vezes em 8%, se é do lucro presumido, mas quando retira o dividendo, que é o valor que vai para a sua pessoa física, esse dividendo é isento. Então, muito se discute se não tributar a renda, não tributar o dividendo da pessoa física, do sócio da empresa, se isso não violaria a neutralidade da tributação. Fazendo um estudo e uma análise em relação a outros países, o que acontece? Nós vimos que, na maioria dos países, há a tributação tanto da pessoa jurídica do sócio, como na distribuição dos dividendos. Ou seja, apenas no Brasil e na Estônia que não se tributa os dividendos. Mas será que, em razão disso, é correto dizer que temos que no Brasil tributar os dividendos, uma vez que a nossa carga tributária já é tão elevada? Fazendo uma análise em relação aos países da América Latina, pegando o Chile como exemplo. No Chile nós temos uma tributação na pessoa jurídica, ou seja, ela paga imposto de renda na pessoa jurídica e a distribuição de dividendos também é tributada. Só que no Chile nós temos uma importante alteração. Esse pagamento que é feito do imposto de renda na pessoa jurídica pode ser creditado, pode ser abatido quando o sócio for fazer o pagamento do imposto de renda sobre o lucro. O que eu estou querendo dizer? Que no caso do Chile nós não temos uma bitributação, que é algo que está se falando no Brasil que vai vir a ocorrer. Então não quer dizer que se é contra a tributação dos lucros e dividendos, mas nós não podemos apenas olhar a renda do sócio, aquilo que ele recebe da empresa. Nós temos que pensar que também esse sócio, esse empreendedor, ele já foi tributado pela sua pessoa jurídica com uma alíquota de 34% de imposto de renda. Então eu entendo que o melhor em relação a essa legislação e analisando todos os projetos de lei que existem hoje, era de se pensar primeiro na possibilidade de deduzir o valor do imposto de renda que foi pago na pessoa jurídica com o imposto de renda, com a tributação que vai ser obtida em razão do recebimento dos lucros. Também é importante se pensar em faixas de isenção e, por último, se efetivamente vierem a ser tributados os lucros e dividendos, que isso também tenha uma tabela progressiva, que essa tributação ela seja semelhante, mas com alíquotas bem menores, obviamente, do que a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física.